E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial. O nosso assunto de hoje é sobre a transformação da sociedade empresarial. Antes da gente entrar no assunto, é bom a gente fazer uma breve revisão sobre os tipos de sociedades empresariais. Temos a sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo significa que, dentro do quadro societário, só pode ter pessoas físicas. Como assim, professor? Vamos supor, tá? Vamos supor que a Caixa Econômica, ela tenha como sócio o Luiz, o Pedro e o João. Observem que os três são pessoas físicas. Então pode? Pode. Agora vamos imaginar outra situação. Vamos imaginar que a Caixa Econômica tenha como sócio, tenha no seu quadro societário o Luiz, o Pedro e o Banco do Brasil. Nesse caso, não pode. Por quê? Porque a sociedade em nome coletivo só permite pessoas físicas, ou seja, só permite o Luiz, o João e o Pedro. E não permite que o Banco do Brasil também seja sócio dentro desse quadro societário. Tá? É só um exemplo para a gente ter noção do que é uma sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo só é permitido pessoas físicas e não pessoas jurídicas. Ou seja, não é permitido sociedade empresarial dentro dessa sociedade. Já a sociedade em comandita simples é aquele tipo de sociedade em que tem o sócio comanditado e o sócio comanditário. O sócio comanditado é aquele que dá as ordens da empresa, que gerencia a sociedade empresarial. Já o sócio comanditado é aquele sócio que vai cumprir as tarefas e não tem o poder de gerenciar aquela sociedade empresarial. A sociedade em comandita por ações é aquela sociedade que mistura a comandita, que tem o sócio comanditado e o sócio comanditário, e ela mistura também com a sociedade por ações, ou seja, os títulos dessa sociedade em comandita por ações, os títulos podem ser negociáveis na Bolsa de Valores. Por isso, o nome do capital se chama ações. Nesse caso, não é capital social, mas sim ações. A sociedade limitada é aquela sociedade mais utilizada, como já conversamos. É o tipo de sociedade em que existe uma limitação do quê? Limitar a responsabilidade do sócio. Por isso que se chama sociedade limitada. A sociedade anônima é aquela sociedade que tem ações. Ou seja, nesse caso, eu não falo em capital social. Nesse caso, eu não falo em cotas, eu falo em ações. E essas ações são negociáveis na Bolsa de Valores. Sabe quando a gente ouve as pessoas falando, olha, eu investi na Bolsa de Valores. Esse investimento nada mais é do que comprar uma ação da sociedade anônima. Isso se chama investir na Bolsa de Valores. Lembrando que algumas sociedades anônimas, elas podem ser de capital aberto e capital fechado. Ou seja, se for capital fechado, somente os sócios podem investir. Se for de capital aberto, nesse caso, qualquer uma pessoa pode comprar ações. Pode comprar ações na Bolsa de Valores. A sociedade simples é um tipo de sociedade que é não empresarial. Sociedade simples é sociedade não empresária. Por quê? Esse tipo de sociedade simples, ela é composta apenas por profissionais liberais. Ou seja, é uma sociedade de médicos, uma sociedade de dentistas, pode ser uma sociedade de contadores.
são profissionais liberais. Por isso, não é considerado sociedade empresária. Agora, vamos ao que nos interessa, que é a transformação. A transformação nada mais é do que a alteração de um tipo societário para o outro. Como assim? Imaginem só que eu tenha uma sociedade limitada e eu queira transformar essa sociedade limitada em sociedade anônima. Nesse caso, eu faço o quê? A transformação. Quando eu falo em transformação, significa que não há dissolução da sociedade empresarial. Ou seja, a sociedade empresarial ela não é extinta, ela continua existindo. O que houve foi apenas uma troca de roupa. É como se fosse, pessoal, uma troca de roupa da sociedade. Então, uma sociedade limitada, ela pode se transformar em uma sociedade anônima. Nesse caso, ela só vai mudar a roupagem. Ela continua sendo a mesma sociedade. Ela continua tendo os mesmos sócios. Uma das consequências da transformação é que os sócios ainda continuam, tanto os sócios quanto a sociedade empresarial, mesmo ela tendo essa alteração, ela continua com suas obrigações, direitos e deveres. Então, continua sendo a mesma coisa. Se ela tinha direitos e deveres antes de se transformar, ela continua tendo esses direitos e deveres. Nada mudou. É muito importante que, quando a gente pense em transformação, eu estou transformando uma sociedade empresarial em outra sociedade. Nesse caso, eu continuo com os mesmos direitos e obrigações, eu continuo com os mesmos credores. Ou seja, se eu tiver credores... Como assim, professor, se eu tiver credores? Que é isso? O que são os credores? Os credores são aquelas pessoas que têm créditos a receber da sociedade empresarial. Por quê? A sociedade empresária ela faz dívidas. Ela faz dívidas com fornecedores, faz dívidas com bancos por meio de operações bancárias, que são operações de crédito, empréstimos. Notem que a sociedade empresarial ela tem dívidas. E quem são? Ou melhor, ela tem dívida com quem? Ela tem dívida com seus credores. Ou seja, se a sociedade empresarial ela faz um contrato de empréstimo, ela pega um empréstimo no banco, o credor vai ser quem? O banco. O banco que vai esperar um crédito. Ou seja, o banco vai esperar que a sociedade empresarial ela pague pelo empréstimo. Por isso que é chamado de credor. Existem também os credores trabalhistas. Os credores trabalhistas são os empregados da sociedade empresarial. Não é porque uma sociedade empresarial ela se transformou em outra que ela vai deixar de pagar os seus empregados. Não, ela continua tendo as mesmas obrigações. Por quê? Porque ela não foi extinta. Não houve a dissolução da sociedade empresarial. Então, se essa sociedade empresarial ela devia dinheiro, ela devia salários para seus empregados, mesmo que ela se transforme em outra, ela ainda continua com a obrigação de pagar seus empregados. Nesse caso de transformação, também não há transferência de patrimônio. Como assim não há transferência de patrimônio, professor? Nesse caso, o patrimônio continua sendo da sociedade empresarial. Ou seja, se uma sociedade empresarial ela tem um carro, ela tem um imóvel comercial, ela continua tendo esse carro e ainda continua tendo
esse imóvel comercial. Não é porque ela se transformou em outro tipo de sociedade que esses bens vão ficar sem dono, tá? Porque não existe a transferência, não se transfere o bem. O bem continua sendo da mesma pessoa. Por quê? A pessoa continua sendo a mesma. O que mudou foi a roupa dessa sociedade. Quando eu falo em transformação da sociedade empresarial, a transformação ela depende, obviamente, da lei. Então, temos que observar duas leis. Temos que observar o Código Civil e temos que observar a lei das SAs, que é uma lei específica que trata sobre as sociedades anônimas. É muito importante que, quando houver qualquer alteração do contrato social, ainda que seja uma transformação, seja uma alteração da sociedade por meio da transformação, ou seja, eu transformo um tipo de sociedade para outro, nesse caso, é necessário que haja concordância. Concordância de quem? Concordância dos sócios. É necessário que os sócios façam uma reunião, façam uma assembleia para poder decidir sobre a transformação da sociedade empresarial. Vamos supor que eu, professor, eu participe de uma sociedade empresarial com mais 3 pessoas. Ou seja, totalizando 4, né? Comigo se torna 4 pessoas. Vamos supor que eu seja o sócio administrador dessa sociedade empresarial. E aí eu falo, olha, eu vou fazer alteração da sociedade empresarial. Eu vou transformar ela em outro tipo de sociedade. Eu não posso simplesmente pegar e alterar o tipo da sociedade empresarial. Não posso. Eu preciso de quê? Eu preciso de aprovação dos demais sócios para fazer essa alteração. Eu preciso fazer uma assembleia, eu preciso decidir com os sócios e verificar se existe unanimidade. Lembrando que, se no contrato social não tiver nenhuma cláusula falando sobre como será a transformação da sociedade empresarial, daí, nesse caso, é necessário que haja autorização de todos os sócios para que faça a transformação da sociedade empresarial. Agora, se tiver uma cláusula dentro do contrato social, essa cláusula pode tratar sobre o quórum para decidir quantos sócios podem optar por fazer a transformação da sociedade empresarial. Que geralmente essas cláusulas falam que é a maioria relativa, ou seja, basta pelo menos 60% dos sócios decidirem para a transformação da sociedade empresarial. Mas enfim, relembrando para vocês, o mais importante dessa alteração da sociedade empresarial, quando eu faço a transformação, eu transformo uma sociedade em outra, nesse caso é muito necessário a autorização dos sócios. Não dá para fazer sem isso. Lembrando que os sócios, eles têm o direito de retirada. O que seria o direito de retirada, professor? Os sócios que não concordarem com a alteração societária, os sócios que não concordarem em transformar a sociedade empresarial, eles podem se retirar. Eles têm esse direito de se retirar. Daí, então, caso eles queiram fazer a retirada do sócio, caso o próprio sócio, né, ele queira fazer a sua retirada, nesse caso, é necessário que haja a liquidação da sua cota. Então, imaginem só que um sócio ele não concorda com a transformação da sociedade empresarial. Pode ser que o sócio ele não concorde por vários motivos.
pode ser que o sócio acha que não precisa de fazer essa alteração e que essa alteração pode ser prejudicial para a sociedade empresarial. Daí então, esse sócio ele tem o direito de quê? De se retirar da sociedade. Ele pode falar, olha, eu não concordo porque é errado fazer essa transformação vai prejudicar a sociedade empresarial e, nesse caso, eu não quero ser responsabilizado por isso. Então, a partir de hoje, eu me desligo da sociedade empresarial. E isso se chama direito de retirada. Só que lembrando, quando existe o direito de retirada, o sócio retirante, que é aquele sócio que está se retirando, as suas cotas devem ser liquidadas, tá? Ou seja, deve haver uma apuração dos valores. Apuração do quê? Apuração das dívidas e do lucro, para que esse sócio retirante ele tenha o valor que ele investiu na empresa. Lembrando que o sócio retirante ele tem o direito de fazer a liquidação da sua parte, do seu capital. Vamos supor que esse sócio ele investiu 50 mil reais na sociedade empresarial. Nesse caso, o que é a liquidação? A liquidação nada mais é do que eu verificar o lucro da sociedade empresarial e as dívidas também. Então, tudo isso eu tenho que pontuar. Eu tenho que verificar as dívidas também da sociedade empresarial, apurar os valores e o que sobrar vai para o sócio que está se retirando. Pessoal, vocês compreenderam a aula de hoje, perceberam a importância de fazer a reunião com sócios, de fazer a assembleia com sócios. Vocês verificaram que quando existe a transformação não é extinção da pessoa jurídica. A transformação nada mais é do que uma alteração da roupa que essa pessoa jurídica está usando. É como se fosse isso, tá, pessoal? Não que seja uma roupa. Então, agradeço novamente a vocês. Espero que tenham gostado da aula. Curtam o meu vídeo e se inscrevam no meu canal.